Área internacional mais uma vez. Depois do telefonema ontem com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, Donald Trump deve conversar hoje com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Fabrício Naits, que está de volta aqui com a gente. Fabrício, o que deve ser tratado entre eles, já que a conversa com o Putin, pelo menos o Trump disse que não foi tão interessante assim, ele disse que continua com a guerra, né? Possivelmente o Zelensky vai ter algumas reclamações a fazer para Donald Trump nessa conversa de hoje. Ontem, Vladimir Putin e Donald Trump conversaram por mais de uma hora e o próprio Trump falou, a conversa não teve muitos progressos não, a gente não conseguiu chegar onde queria. Eles falaram, claro, sobre a crise do Irã, a questão nuclear, mas também sobre a guerra lá na Ucrânia, e esse foi o ponto onde não teve muito progresso entre os dois países. Havia essa expectativa da Casa Branca de que Trump pudesse moderar um cessar-fogo lá na Ucrânia, no leste europeu, mas isso está muito difícil de ser atingido, praticamente impossível. Agora pela manhã, inclusive, o Kremlin, numa coletiva de imprensa, afirmou que não há maneiras diplomáticas de atingir o seu objetivo na Ucrânia, que a única maneira de conseguir atingir o seu objetivo é através da guerra, é mantendo a chamada Operação Militar Especial, assim que os russos se referem a essa ofensiva que acontece lá na Ucrânia há 3 anos. Quais são esses objetivos? Eles querem manter a porção que eles têm hoje do território ucraniano. 20% do território da Ucrânia está ocupado pela Rússia. Uma parte desde 2014, a Península da Crimeia, e outras desde 2022, a região de Zaporígia, Luhansk, Donetsk, mas ali no leste da Ucrânia. Também teve na noite de hoje o maior ataque aéreo russo contra a Ucrânia desde o início da guerra. Isso foi confirmado por pilotos da Força Aérea Russa. Os números que nós temos são de 23 pessoas feridas na Ucrânia, que sofreu então 539 drones e 11 mísseis disparados pelos russos nessa última madrugada. Ou seja, embora a gente tenha visto muitas manifestações dos dois lados nos últimos meses, falando que querem um cessar-fogo, que querem uma solução diplomática, uma saída negociada para essa guerra, o que a gente vê, principalmente do lado russo, é exatamente o contrário. Os esforços de guerra têm se intensificado. Essa semana o presidente Donald Trump suspendeu a venda de alguns mísseis para a Ucrânia, afirmando, melhor dizendo, que os estoques americanos estão baixos, dos mísseis utilizados no sistema de defesa Patriot. O Zelensky ficou muito preocupado com isso. Trump acreditou que com menos armas a Ucrânia ficaria mais afadada a tentar fechar um acordo com a Rússia, que isso facilitaria um acordo. Não é isso que a gente está vendo, dificilmente é isso que a gente vai ver. A Ucrânia que está agora tentando um apoio maior da Europa, principalmente da Alemanha, para repor a sua defesa e tentar acabar com essa guerra. Obrigado, Naitsky. Hora da gente acionar aqui os nossos comentaristas também, hoje com a Deise Ciocari e o Henrique Kriegner, a respeito desse conflito e dessas discussões todas que o Naitsky trouxe aqui para a gente. Ô Kriegner, eu vou começar contigo. À medida em que já são 3 anos e 5 meses de guerra, é um conflito que tem alguns ingredientes novos, a questão dos drones, por exemplo, a gente não está acostumado a ver isso em conflitos e tem sido muito utilizado por ambas as partes, dessa vez mais pelo lado russo. E como o Naitsky citou, muita porção ucraniana já tomada pelos russos, que parecem continuar com o pé no acelerador, e infelizmente é um conflito que não tem perspectiva, ainda que os Estados Unidos se empenhem, né, Kriegner? Exato, Nonato. Inclusive, a preocupação é até quando vão durar os equipamentos de defesa por parte da Ucrânia e também até quando vão durar os equipamentos de ataque por parte da Rússia, A gente vê aí que os recursos bélicos, os recursos militares, eles não são infindáveis, eles têm um fim e custam caro. A economia russa não está lá nos seus melhores dias, nós temos um cenário de instabilidade não só regional, mas internacional também, e isso se coloca como uma ameaça, especialmente porque virou uma questão de orgulho, A gente sempre fala sobre as fases das etapas da negociação, e a pior das etapas de negociação, de qualquer processo de negociação, desde uma compra de um produto simples até uma negociação diplomática internacional, é quando a negociação passa a ser feita
através da posição, é uma negociação de posição, ou seja, não existe espaço para que haja um meio termo, um acordo, ou mesmo uma das partes decidindo abrir mão de determinadas vantagens. Nesse momento, quando a negociação passa a ser dada no lugar da posição para defender a posição, aí nós temos o maior risco, porque os dois lados vão até as últimas medidas. Mas, ao que tudo indica, essas últimas medidas elas podem estar chegando mais perto, sim, uma vez que o apoio internacional à Ucrânia também já está sendo ameaçado. Foi ameaçado pelo Donald Trump. A OTAN tem demonstrado sinais de que não vai ter tantos recursos mais por muito mais tempo, ou seja, em algum momento vão ter que forçar uma conversa. Daisy, você acredita que, de alguma forma, Donald Trump acabou deixando a guerra da Ucrânia em segundo plano e agora essas negociações estão ficando ainda mais difíceis do que antes? Eu acredito sim, Soraya. Ele tenta agora recuperar o diálogo, tentou recuperar o diálogo com o Putin, mas não deu muito certo, tanto é que esse foi um ataque mais severo da Rússia à Ucrânia. A conversa através da diplomacia não deu muito certo, Agora ele tenta retomar esse diálogo com Kiev aí. Vamos ver se através da diplomacia ele consegue retomar esse apoio. A gente tem que entender agora se essa conversa com Zelensky ela vai servir, se esse diálogo com Zelensky ele vai ser o pontapé inicial para retomar um apoio ou se vai ser apenas uma conversa retórica que no fim deve só permanecer através desse conflito que já se iniciou há alguns meses. Fato é que os russos seguem com as operações militares mais intensas e a União Europeia segue aí na mesma linha, pressionando por unidade. Vamos ver agora o que acontece através dessa ligação do Donald Trump com o Zelensky.